estaba comentando un pouco sobre a situación, que había dos puntos diferenciados. Nós aqui somos porta de entrada e de saída do Brasil para quem segue a rota do Pacífico. Bem, nós estamos recebendo no nosso país, agora por decreto presidencial, qualquer nacionalidade. Mas o fluxo principal são de venezuelanos, em estado de refúgio, que chegam, né, na nossa fronteira e que entram aqui no nosso país. Hoje nós conseguimos aqui estabelecer um fluxo, né? Nós temos uma casa-abrigo, existe um trabalho coordenado com a Polícia Federal, com ONGs, com organizações que nos auxiliam e também com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Tá? Esse tema é um tema, na verdade, de responsabilidade do governo federal. O que acontece? Nós não podemos esquecer que é um tema humanitário, e aí que surge uma grande polêmica. Veja, o Brasil também tem como editar leis para proibir o ingresso, para pegar um cidadão que chega no Brasil via Peru e devolver para o Peru. Aí nós vamos para um tema político e legalista, né? E eu compartilho aqui o que o prefeito Abrão falou, que esse tema ele tem que ser humanitário. Ou seja, todos têm que compartilhar disso. Nós aqui estamos enfrentando esse problema com outras cidades. Nós temos a CIS Brasil como a porta de entrada e depois a única referência que tem em relação aos migrantes é Rio Branco, que é a capital. Daí eles seguem viagem para outros grandes centros urbanos onde eles procuram emprego. Mas qual é o nosso questionamento? E os municípios que estão nessa rota até Rio Branco? Qual é o grau de responsabilidade deles? Por isso nós estamos convocando uma reunião agora na sexta-feira para tratar sobre isso. O nosso abrigo ele tem capacidade máxima de 50 pessoas. Tem dias que nós estamos com 200 na cidade. E onde que fica esse povo? Quem tem dinheiro vai para o hotel. Quem não tem, infelizmente, dorme na rua. Ou na casa de alguém que ampara, ou alguma igreja que abre suas portas. Enfim, o tema da imigração ele é permanente. Nós não podemos tratar isso só como uma crise momentânea que aconteceu e depois nunca mais nós vamos ouvir falar. Não é. Isso é um problema sociopolítico mesmo da nossa região, que é permanente. Então falta a atenção do governo federal, eu falo como Brasil, mas uma articulação com os outros países. Existe uma rota que não envolve só o Brasil, envolve vários países. É um ponto de saída para um ponto de chegada. Aqui existe um percurso. Quem são os países envolvidos? Os governos, as prefeituras, a sociedade, enfim. Então esse fluxo ele tem que ser completo. O que eu vejo hoje é muitos tratando desse tema, mas efetivamente poucos se mobilizando. Essa prefeitura de Assis Brasil hoje não reúne condições de cuidar sequer do seu povo, dignamente como merecem, né? Prefeitura com poucos recursos, endividadas, uma sociedade, a sua maioria desempregados, baixa renda. Nós temos populações indígenas que merecem, que precisam de uma atenção toda especial. E daí a pouco nós estamos com pessoas da nossa cidade precisando do nosso amparo, e o município ele não pode simplesmente porque o governo federal enviou um recurso achar que está bom isso aí. O governo federal ele destinou um recurso para o município e disse, vocês cuidam aí dessa questão. O município não quer se eximir, o município quer cumprir, quer continuar, porque é um tema humanitário, repito, mas também não podemos sozinhos ter essa responsabilidade, sabe? Perfecto. Una cuestión básica. La apertura del puente, el día de ayer, por parte de Perú, la apertura de fronteras, ayuda, es un primer paso para la relación entre ambas comunidades, Asís y Ñapari, que era importante, pero ayuda en algo a lo que sucede con el tema de los migrantes, que no son brasileños. Aí são duas questões. Primeiro, que se pensando na nossa convivência, que sempre foi harmônica e dependente aqui das duas cidades gêmeas, é o que a gente esperava há muito tempo e brigamos por isso. Porque a nossa economia depende, a nossa boa convivência, os negócios.
até mesmo emprego. Nós temos em Assis Brasil centenas de pessoas que o seu emprego era lá em Inhapare, na indústria madeireira, no comércio e por aí vai. Então nós ficamos felizes por essa reabertura, vamos discutir e dar a nossa visão de protocolos dentro do Comitê de Fronteira, reativando o Comitê de Fronteira, mas a nossa preocupação em termos do tema migratório é como que essa informação vai chegar naqueles que estão querendo seguir viagem por essa rota. Nós sabemos que o decreto supremo, né, da presidência do Peru abrange os países que compõem o Mercosul. Estão fora os países africanos, aí, por exemplo, né, que são a maioria que estão em trânsito aqui em nosso país. Então, daqui a pouco, chega a notícia lá no sul de que a fronteira está aberta. A gente pode ter um fenômeno parecido com o que aconteceu no ano passado. Parecido, porque se essa informação chega lá que está aberto, nós vamos ter já muitos chegando aqui, né, imigrantes de países africanos, chegando aqui na fronteira com a esperança de seguir viagem, e as autoridades peruanas não vão permitir porque não está permitido. E não têm tampouco capacidade de abrigo que diziam ustedes? Não temos de forma alguma. O nosso abrigo, ele vive no limite. Hoje, se você for lá, ele está com 30, 40 pessoas, daqui a pouco tem 15, mas no outro dia já chegam com 60. ¿Cuánto ha sido el máximo que tuvieron durante la mayor crisis, que fue 16, 17, 18, aproximadamente hasta el 30, hasta el 28 de febrero? Chegamos a ter 600 pessoas. Hasta, né? 600. Entre duas escolas ocupadas, a ponte ocupada, igreja, residências que nós tivemos que alugar para colocar, cerca de pelo menos 600 pessoas. Era insustentável. Sustentável, é um cenário de guerra, né? Um cenário de guerra. E a gente só contornou quando muitos deram atenção para isso. Y la hipocresía de la que se hablaba, ¿la han sentido también por parte de la prefeitura el tema de que la gente ha terminado saliendo como ha podido? Nosotros conocemos migrantes de los que estuvieron en el puente que desde mayo están en Estados Unidos. Abril, mayo, ya estaban en Costa Rica, en Estados Unidos, en México. Han transitado, entre comillas, con normalidad, y decían que una de las peores partes de la ruta había sido esta, precisamente por el pago de coima. Sí. ¿Ustedes han sentido lo mismo? ¿Que al final termina habiendo mucha hipocresía? Sim, claro, de todas as partes, inclusive da sociedade, que ainda é muito preconceituosa, que quando a gestão, né, pública resolve estender a mão, sofre por essa decisão, porque a população, a sociedade, tem um grau de preconceito, né? E acha que o município não deve amparar essas pessoas, porque acredita que amparando essas pessoas deixa de cuidar da sua gente. Aí nós temos a pressão de muitas organizações, que a gente recebe todas elas, algumas com a visão que a gente distorce um pouco, porque tem aquela organização não governamental que vem para ajudar, tem aquela que recebe muito recurso, que é de nível mundial, mas que vem com um olhar, inclusive, de dizer isso está errado, vou denunciar aquilo outro, vou para o Ministério Público, mas não coloca a mão para servir uma pessoa. Essas ajudas aí, para mim, não servem. O que serve é vir, ajudar de verdade, né? Então, nós tivemos aqui esses casos de pessoas que, de repente, chegaram no abrigo, nunca tinham vindo, não sabiam nem onde era Assis Brasil, de repente chegaram no abrigo, olharam, aqui, Ministério Público, denúncia contra a Prefeitura. Mas não pararam um dia para fazer uma marmita, para servir alguém, para amparar, para pegar uma criança, para saber como isso acontece. Então, existe muita hipocrisia. Tem que ter a presença, no Brasil, eu falo pelo Brasil, a estrutura do governo federal tem que ser mais presente, né? O município não tem sequer capacidade técnica para isso. De pessoas, nós não vivemos isso, né? Aqui na prefeitura não tem ninguém que coordenou um abrigo, que sabe do tema migratório, de onde essas pessoas saem, onde elas querem chegar, quais são os motivos deles estarem em trânsito. Precisamos saber disso. Dos cosas del periodo que ha pasado un año justamente, y creo que es buen momento para repasar. Una de ellas es
el desgaste que se ha producido en los servicios sociales de la propia prefeitura, porque entiendo que esos 600 es 20 veces más de lo que tiene de capacidad el abrigo, y eso entiendo que ha supuesto un desgaste por parte del personal. Esa primera. Y segunda, o sea, si ha habido análisis de eso, ha habido bajas, qué tipo de consecuencias ha podido traer. Y la segunda, sobre todo, saber, desde esta hipocresía que hablábamos, ¿no? ¿Han recibido ustedes, porque sí que hemos visto presencia de DPU, en esas épocas, ¿no? Cuando estábamos justamente en las épocas más críticas, han venido entidades sociales, entidades del Estado, entidades del propio gobierno federal? ¿Se pudo resolver las demandas que ustedes tenían? Não, momentaneamente, né? O que nos aflige aqui é o governo federal querer resolver o problema apenas com um aporte financeiro e achar que já fez sua parte. Encaminhamos para o Assis Brasil R$1 milhão para manter a casa-abrigo. Está resolvido. Não está resolvido nada, né? Se fosse da minha escolha, eu não queria nem esse recurso, porque é um recurso federal que temos que prestar contas, que está todo mundo em cima e que não conhecem a realidade. Eles não sabem o dia a dia. Dou um exemplo. Um procurador da República, do Ministério Público Federal, moveu uma ação contra a prefeitura, exigindo que a prefeitura de Assis Brasil alimentasse os imigrantes com 3 refeições diárias, porém, segundo a cultura alimentar de cada povo, de cada migrante. Na época, nós tínhamos 12 nacionalidades. Como fazer comida diferente para 12 nacionalidades? Isso é alguém que está num gabinete, no ar-condicionado, lá no Rio de Janeiro, na Bahia, não sei por onde, e vê no jornal, ou lê, aí entra com ação contra o município porque é recurso federal. Então isso é hipocrisia. E quando nós respondemos, ele desistiu da ação, porque ele foi conhecer qual era a realidade. Ele achava que aqui nós só recebíamos venezuelanos, por exemplo, né? Não era, sabe? Então, o governo federal precisa saber e reconhecer que aqui é uma rota, né? É um corredor. Nós temos 2 policiais federais no município. Não dá conta do fluxo. Como que faz o fluxo, né? Nós montamos o sistema, estamos com uma equipe, treinamos, porque o imigrante chega, hoje a gente consegue dar um fluxo mais rápido, né? Por isso que não está parando aqui tantos. Entra, faz o processo, já está com o governo federal, lhe dão um documento provisório, já colocamos em uma van e seguimos viagem. Só que Rio Branco também não tem capacidade. Daí a pouco eu estou com um grupo de 15 migrantes, prontos, documentados, mas não tem vaga, então tem que ficar aqui. Porque Brasileia não recebe, Epitaciolândia não recebe, os outros municípios acham que não é responsabilidade deles. Por quê? Porque quem recebeu recursos para cuidar foi Assis Brasil. E aí entra a questão humanitária. Aí tem que se tratar nesse nível. Não. Essa política, ela é humanitária e todos são corresponsáveis por esse fluxo, por essa entrada e saída de imigrantes. En el tema de personal, que era la primera pregunta que le hacía, ¿han sentido las bajas, la desesperación igual incluso del propio personal de la prefeitura que ha estado trabajando de forma directa ha tenido, porque ahí tenían enfermeros, médicos, personal social, del tema social? Durante essa época ha havido problemas? Claro, nós tivemos vários da equipe que pediram, né, demissão, que saíram, que desistiram, porque é uma carga emocional muito forte, né? Você lidar com uma cultura diferente. Nós temos imigrantes que são bem comportados, que são respeitadores, outros que são mais agressivos, e você muitas vezes vê uma situação que não consegue resolver, uma criança que precisa de um amparo, pessoas deficientes, com deficiência física, que chegam no abrigo. Enfim, só quem vive isso mesmo para dimensionar, né, o tamanho da questão. E é urgente isso. Agora, é um apelo para todos que estão envolvidos, né, os países. Eu, com todo respeito à República Federativa do Peru, que tem sua autonomia, nós aqui respeitamos. Quando o Peru decidiu fechar a fronteira, respeitamos.
mas em muitos aspectos a gente não compreende, porque, veja, nós tivemos isso aqui. De repente, um grupo de imigrantes consegue cruzar a fronteira. Não sei como, mas consegue. Porque só a ponte estava fechada. Aí também é uma hipocrisia. A ponte fechada, mas o resto tudo aberto, né? E aí as autoridades peruanas encontram lá em Porto Maldonado, em Cusco, este grupo. Pegam essas pessoas, colocam em uma van. Essas pessoas não podem estar nesse país. E chega, entra em território brasileiro e se lança aí como está lançando uma mercadoria. Então isso não é política humanitária. Tá? Essas regras também o Brasil poderia estabelecer. E para onde iam essas pessoas? Para onde iam? Ou então fecha-se definitivamente, que não saiam de seus lugares. Aí pronto. Mas de uma vez que saíram, todos são responsáveis. Todos. Justamente, Abraham, ¿cómo vivió esta parte de la crisis migratoria y ahora a un año vista, qué recuerdos tiene? Porque supongo que ahora podía hacer balance también, como ha hecho el prefeito. Sí, en Perú hay un dicho que dice, si por acá llueve, por allá no escampa. Entonces, yo subrayo todo lo que dice el prefeito de Asís Brasil. Tenemos problemas muy similares y realmente podríamos, es innumerable las situaciones que hemos vivido, que podríamos nosotros narrar y que saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, la precariedad de la infraestructura pública en Iñapare. Imagínense, tenemos una posta que ha sido diseñada cuando éramos 10 familias, de más de 30 años atrás. Tenemos un puesto de vigilancia fronteriza, o sea, una institución que data desde la República, de la independencia del Perú, los puestos de vigilancia que vienen de la vieja Guardia Republicana. No tenemos una comisaría, o sea, técnicamente no tenemos ni siquiera las condiciones de detener a una persona de acuerdo pues el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Aduanas, migraciones, policías a la salida del país, prácticamente una carpa. Se ha hecho una infraestructura muy importante para nosotros, una gran inversión como es la interoceánica, pero ni siquiera un centro aduanero para poder manejar la logística. Hoy ahorita te vas a Iñapari y todas las calles de Iñapari están los camiones estacionados. La vía. Todos en la vía. O sea, la ciudad está pagando el precio de yo diría una miopía, una visión, yo diría hasta distorsionada del país que tienen desde el gobierno central. Y un hecho que siempre recuerdo es la crisis que hemos tenido cuando los connacionales salieron de Brasil. Imagínate, el Perú les dijo a sus connacionales no entren. Es como un hijo que regresa a la casa de su padre en situaciones difíciles y papá le dice no, acá a la casa no ven. Y estoy averiguando y probablemente Perú sea el único país en el mundo, porque nosotros articulamos, porque en el momento que se cerraron las fronteras han quedado de diferentes nacionalidades. Y Brasil, como hacíamos los protocolos con el consulado, con los trámites correspondientes, había una hoja de ruta que los ciudadanos habían sido acogidos en Brasil. Lo mismo con de otras nacionalidades en sus respectivos países. Ahora, con respecto a la crisis migratoria, nosotros no tenemos ni el marco jurídico ni presupuestal. O sea, además, en municipios con poquísimos recursos y con un déficit de infraestructura por donde lo veas, colegios, agua y desagüe, y esto además, obviamente, que la pandemia vino pues a evidenciar todo esto, y uno ve pues, o sea, lo difícil que es articular todas las instancias del Estado para poder dar respuesta.
pero además de esto, sentir, César, que hay mucho discurso, hay mucha retórica en el tema, como dice el prefecto, pero en los hechos, a la hora de los hechos, o sea, prácticamente dejan acá, en este caso las dos ciudades, nos dejan prácticamente en el abandono. Entonces, lidiar con estos dramas humanitarios, quien viajo frecuentemente a Puerto Maldonado, imagínate ver familias enteras, niños, cargados en brazos, la gente jalándose una maleta en la interoceánica a pleno sol. ¿Hasta cuándo vamos a cerrar los ojos de esa realidad? Tal día como mañana, día 16, estábamos a la altura del puente enseñando los camiones. Me acuerdo perfectamente, estábamos iniciando un Facebook Live, un vivo, y de repente ingresan cientos de personas pasando la barrera que se había conformado por ejército y por policía. ¿Ha desgastado, y le voy a hacer la misma pregunta al prefecto después, ha desgastado eso al alcalde? Entiendo que uno es sensible al final, ¿no?, a determinadas situaciones que vive en la vida. ¿Cómo le ha impactado a Cardoso esa situación? Sí, es más, después del incidente que estábamos en el puente, tú te imaginas que está la ley, el orden público, la policía, haciendo la contención ahí, porque ahí no estamos, no hay diferencias, es haitiano, venezolano, no son personas, seres humanos, y tú estás del lado de la ley, del orden. Entonces imagínate el drama en esos momentos, ver esa situación, bombas lacrimógenas, gente llevada a hospitalizar, niños, y ves pues el absurdo, ¿no? O sea, cuánto estamos como país de espaldas a la realidad. Entonces, y ver eso, la repercusión nacional, o sea, todas las declaraciones de derechos humanos, de integración, de dar respuestas a los problemas sociales de la región, y ahí pues te das cuenta que la necesidad, el desafío que tenemos nosotros de dar respuesta a prácticamente es un problema sociopolítico de toda la región. Es duro, fue difícil, pero para eso estamos. Yo sé que usted vio los rostros de esas personas, a eso me refería con desgaste emocional para el propio alcalde. Entiendo que para el prefecto, ver los albergues, ver las casas de acogida, ver que no había capacidad, pero que tampoco había, por otra parte, respuesta por parte del gobierno central. Pero imagínate, además de eso, imagínate que tienes no solo el tema de los haitianos, porque para nosotros, y estoy seguro que el prefecto de Jerry lo siente y lo vive así, nosotros vemos seres humanos. Entonces tú te imaginas ver el drama de los migrantes, con nuestros connacionales en el puente, que también han sido atendidos, indiferentemente de qué nacionalidad es. Pero un país que cerraba los ojos a la realidad y tenerlos ahí en el puente en ese momento, que no podíamos, hemos tenido que hacer todo un esfuerzo con el gobierno central y tener las autoridades, el Ministerio Público. Cuidado, como dice el profesor, claro, aquí estás cayendo en un tema penal porque está prohibido que entre la gente. Y más, como decíamos un poco, las paradojas, el trabajo que hay que hacer también en nuestras propias sociedades, porque estas crisis también muchas veces el ser humano muestra lo mejor y a veces también lo peor de sí. Imagínate, no querían, cuando hicimos ingresar a la medianoche para que no se amotinaran los vecinos, porque no querían que pasaran hacia Perú con el temor del COVID y todo eso, y al día siguiente no querían vender ni pan para atenderles a ellos. Entonces hubo una situación ahí con en el hospital, los médicos no querían atender, decía que se iban a exponer y que ellos estaban, eran pocos, eran 2, y no se iban a exponer a entregarle, a darle la comida que la habíamos confinado allá en el local de la UNAMAT. Los profesores no querían entregar los centros educativos. Yo tenía un plan B y llevarlos al colegio y ahí romper la puerta. Y eso en menos de 24 horas. Sí, o sea, en el mismo momento en el cual ya estaban dentro.
pero después se toma una decisión por parte de la policía de retornarles. Eso también produce desgaste y sobre todo produjo ayuda humanitaria que estaba llegando, imposibilidad de poder llegar al lugar de destino, a las personas a las personas a las que llegaba esa ayuda humanitaria. Claro. Entonces, otra paradoja. Totalmente, ¿no? Entonces, hemos vivido, digamos, en diferentes situaciones y tiempos, digamos, este drama, como te comentaba, en el tema para atender a cuando hicimos ingresar a Perú los peruanos que estaban en el puente, y el médico no quería darle de comer. Entonces estábamos una persona del municipio y yo. Bueno, él estuvo yo. Y fue y los atendió. O sea, y ver una situación, digamos, como esa, como el drama, de ver cómo le reprimía la policía al ingreso de los haitianos, y después verlos a todos que ya han pasado todo el país en unos 15 días, porque hoy en día con la televisión, con la inmediatez, lo vas viendo las caras en Ecuador, en México, y ahí viene la pregunta: ¿valió la pena tanto sacrificio de esa gente? ¿Valió la pena esa represión? Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer, y esto ponerle en evidencia, ¿no? Yo solamente agradeciendo sobre todo la amabilidad de haber podido estar aquí en su despacho del prefeito, y justamente justamente rescatando esa, para ir yo por ahí finalizando, creo que ha dicho ya los datos, podemos volver a repetir. Me quiero quedar con la parte más humana, porque al final es la que yo creo que a un año vista tiene que salir a relucir, ¿no? El desgaste del que hablaba ahora mismo el prefecto, el alcalde de Iñapari, ¿usted cómo lo vivió? Le he preguntado antes por su personal, pero usted como prefecto, ¿cómo lo vivió primero? ¿Y qué sueños tiene para, ya una vez acabada la pandemia, que esperemos que sea pronto, poder retornar a las relaciones de dos pueblos que además son completamente juntos, ¿no? Puente de la amistad se llama incluso. Olha, nós aqui vivemos algo inédito, né? Eu sou filho de Assis Brasil, dessa região. Então, veja, nós não tínhamos costume de ver isso. Aqui, a nossa cultura é de harmonia, de amizade, e nós, de Assis Brasil, Iñapari, a questão da fronteira, do limite fronteiriço, ele não diz muita coisa. Porque nós nos criamos assim, hora está desse lado do rio, outra hora está do outro lado. A gente joga um futebol do lado do Brasil, daqui a pouco joga do outro de Iñapari. O meu pai tem um amigo que é de Iñapari, que tem. Então, assim, para a gente, né, para a nossa geração, a fronteira era algo simplesmente legal, burocrático, mas para nós não significava nada. Bem, e aí quando a gente se depara como filho dessa região e chega a ocupar o cargo de prefeito, e daí a pouco você se depara com uma crise humanitária, que foi esse primeiro nome que nós usamos, aqui mesmo sem saber muita coisa, mas o primeiro nome, porque era uma questão de cuidado com o próximo, independente da sua nacionalidade. Foi difícil porque as pessoas começam a se revelar, como bem disse o prefeito. Um segmento da sociedade que se revela positivamente no cuidado, no amparo, na defesa do próximo, e outro segmento da mesma sociedade, o mesmo ser humano, que revela o seu lado pior que tem, que é de desprezo, de preconceito, e nós vivemos disso aqui, por autoridades inclusive. Imagina, teve um momento que nessa mesa aqui, nesse local, eu fui acusado por um segmento da justiça, da polícia, né, que estava monitorando aí os imigrantes, deles estarem na ponte por culpa da prefeitura. Porque se a prefeitura cortasse a água e a alimentação, eles seriam obrigados a sair. Então eu ouvi isso de altas autoridades, de autoridades do alto escalão, tá? Dizer que a prefeitura tinha que parar de levar água e alimentos. E nós corremos todos os riscos, mas não fizemos isso. Continuamos levando água, alimentos, até que a crise ali naquele local se acabasse. Então, para responder a sua pergunta, o que é que eu almejo, o que é que eu espero?
Bem, todos nós esperamos uma sociedade mais justa. Infelizmente, a gente pensa que evoluiu tanto, que a nossa sociedade evoluiu tanto, e quando se depara com a realidade, vai ver que falta muita coisa ainda. Hubo poca presión mediática, no sé cómo se diría, hubo poca presencia de medios aquí para... porque al menos en la parte peruana sucedió eso, no estábamos en agenda, no estaba agendado nuestro problema. Aquí en Brasil, esta parte tan minúscula de un país tan grande tampouco dio pressão mediática a nível central? Não, nós só conseguimos contornar a situação por conta da mídia, na verdade, inicialmente. Nós usamos bem as redes sociais, documentamos tudo, fizemos vídeo, até chegar no governo central, quando as emissoras começaram a divulgar e mostrar no lado do Brasil, né? As autoridades começaram a se mobilizar. Nós tivemos aqui 8 ministérios. Então, mas era uma pressão da mídia. Jornais de repercussão nacional começaram a mostrar a realidade. Eu dei entrevista em várias emissoras e sempre cobrando e falando o que estava acontecendo, denunciando. Isso foi muito importante. O papel da mídia, né, é muito importante para levar. E pode surgir o contrário também, que tem a mídia preconceituosa, que atacava os prefeitos que amparavam, a mídia que dizia que o prefeito estava gastando dinheiro que seria da população com os imigrantes. Há uma desconstrução. E no Brasil, nós vivemos um momento de muita desconstrução por parte do governo central, né, que é totalmente ideológico, que tem uma visão de extrema direita e que acha que não deve cuidar dessas pessoas e ponto. Isso é uma visão do pessoal do governo do presidente do país. Pero se necesita que el gobierno siga teniendo la mirada acá, porque ha pasado un año y seguimos con problemas. Sim, aí está. Resolveu aquele problema, mas existe ainda o fluxo e para o governo tá bom. Agora se espera uma nova crise para poder as pessoas aparecer. Então, o meu apelo é que, primeiro, sejamos mais humanos, todos. Que haja unidade e que se estude esse fenômeno, né? Que não deixe essa responsabilidade para 2 cidades que estão aqui na ponta, com uma população carente, pobre, precisando do amparo dos governos. Não temos como, tem que ser uma política bem maior, nós precisamos da contribuição de todos para atender melhor essas pessoas. Uma pergunta personal, ¿qué extrañaba de Iñapari, el alcalde o el prefeito de Asís, y qué ha podido hacer el día de ayer tras la apertura del puente? ¿Qué extrañaba? Pois é, anda quase 2 anos sem... Tão próximo, né? Tão próximo e eu cheguei em Iñapari ali, sabe? E a gente parou um pouco para pensar como que a gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer. Porque era inimaginável daí a pouco eu não poder ir em Iñapari com minha família, com os amigos. E já estava com 2 anos. ¿Y qué hizo el prefeito nada más poder salir? Además de la reunión que tuvieron ayer en Iñapari, ¿qué pudo hacer? Claro, então eu acho que o que marcou ontem foi esse símbolo, né, com 2 prefeitos, com 2 bandeiras, né, mostrando para o mundo, e essa imagem correu, no Brasil está em todos os meios de comunicação, né, para você ter a noção do que o mundo olha para cá também. Então correu ontem, porque é uma das últimas fronteiras, aí eu acho que era a última que estava fechada ainda, né? E aí correu a notícia, nós com a bandeira do Peru e do Brasil, trocando as bandeiras ali, e o povo comemorando, porque o sentimento não foi apenas eu e o prefeito, a população comemorando. O povo de Iñapari lotou Assis Brasil lotou Iñapari, então assim, com aquela ansiedade, abriu a ponte, eu quero um fato simples, e comer um polho, ou vir comer um churrasco. Por quê? Porque nós nascemos nisso, gostamos disso, essa convivência aqui entre brasileiros e peruanos, isso é exemplo para o mundo inteiro. E principalmente nesse momento nós estamos à beira de uma guerra com superpotências, o discurso é de guerra, 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 e nós aqui dando esse exemplo de paz, de harmonia, né? Y el día de ayer el alcalde de Iñapari a comer un churrasco, supongo, ¿no? Sí, al mediodía comí un churrasco acá, dar una vuelta a la ciudad, ha sido así después de 2 años,
definitivamente pues lo que más extrañaba, como dices, las noches, venir a ver su placita, comer una picaña. Yo recuerdo varios gestos importantes, el día de ayer también, ¿no? Con las banderas que acaba de recordar. Yo les pediría que, y también en la crisis humanitaria, me acuerdo de un policía tanto peruano y otro policía brasileño abrazando niños, viendo un poco el drama de lo que pasó. Yo creo que hace tiempo que no podía venir el alcalde acá. Creo que es un momento para poderse dar la mano y quizá un saludo. Meu prefeito, que esse dia seja histórico, mas que possamos avançar. Eu acho que a oportunidade agora é essa, reativar o Comitê de Fronteira, e a gente, eu acho que nós temos que nos impor mais também, colocar a nossa situação aqui para o mundo todo. Né, meu prefeito? Vamos junto. E quinta-feira tem churrasco, viu? Muchas gracias.